Olá, eu sou Edu Pretel, bem-vindo ao curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula nós vamos ver classe. Na aula anterior nós criamos objetos de forma literal, ou seja, utilizando o formato JSON para criar objetos. Nesta aula nós vamos trabalhar com classe. O que é uma classe exatamente? Uma classe ela vai funcionar como se fosse a planta de uma casa. Vamos supor que você irá construir um conjunto habitacional, um condomínio, né? Só que todas as casas serão iguais. Tá? Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A planta dessas casas. Né? Você vai fazer uma planta só, vai dar para o construtor e ele vai sair construindo uma casa em cada um dos endereços daquele condomínio. Ele vai construir uma instância daquela planta. A casa será uma instância daquela planta. Aquela planta vai representar as casas que serão construídas. Uma classe em JavaScript ou em qualquer linguagem de programação tem essa representação. Na aula passada, nós criamos um aluno, mas foi apenas um aluno. E se eu tivesse que criar 30 alunos? Eu vou ficar copiando e colando aquela variável e mudando os seus conteúdos? Eu não poderia ter uma planta, uma forma para criar essas variáveis e seria muito mais fácil, muito mais útil. Pois é isso que nós veremos nessa aula. Eu irei lá para o Visual Studio Code. Veja que eu criei aqui um arquivo que se chama 4class.html, no diretório 5 variáveis compostas, já coloquei a minha estrutura HTML, já coloquei a minha tag script. Eu criarei aqui a classe aluno. Classe sempre inicia com letra maiúscula. E a nossa classe terá propriedades e métodos, que serão as funções dentro das classes. Eu começarei aqui com a propriedade aprovado. E aprovado será igual a false. Ou seja, se eu quero começar uma variável, uma propriedade, com um valor padrão, eu posso iniciar desta forma. Se eu iniciar uma propriedade, idade, por exemplo, e não colocar um valor padrão, um valor inicial, essa propriedade aparecerá como undefined, valor undefined. Eu posso colocar também, tá, outros valores através do método construtor. O que é o método construtor? Constructor. É um método que irá rodar toda vez que eu criar uma variável a partir da classe. Esse método vai dar um alert, bom dia. Ok? Então vamos testar. Eu vou chegar aqui e vou falar assim, olha, como que eu vou criar uma variável a partir da classe aluno? Let a recebe um new aluno. Professor, o que é esse new? Ele é o construtor de objeto. A classe aluno ela é a planta. Ela está falando que a variável que for criada a partir dela vai ter apenas duas propriedades. Aprovado com o valor false e idade. Ok? Eu fiz isso nessa linha. Eu vou criar uma variável A. Ela vai ter duas propriedades, aprovado com valor false e idade undefined, sem valor nenhum, ok? E eu fiz isso somente nessa linha, ok? Como que foi descrito que ela teria uma propriedade aprovado com valor false e uma propriedade idade vazia? Na classe que eu estou utilizando para criá-la, ok? Eu falei que a minha variável A vai ter a estrutura da classe aluno. A variável A é a casa, e ela foi construída a partir da planta aluno, lá no endereço de memória.
Portanto, a palavra new é justamente o construtor. Se você fosse construir uma casa, você ia precisar de um construtor de casas. Como você está construindo uma variável do tipo objeto, você vai precisar de um construtor de objetos. Eu vou copiar aqui alguns comentários. Aí você pausa o vídeo e copia. O que eu estou falando aqui? Variáveis A e B serão objetos criados a partir da classe aluno. Ok? Então, variável A e B serão objetos. Você não criou a variável B ainda, professor. Tá bom. Ctrl C, Ctrl V, criei duas variáveis. Veja que eu criei duas variáveis exatamente iguais a partir de uma mesma planta. Variáveis A e B serão objetos criados a partir da classe aluno. Variáveis A e B, portanto, serão instâncias da classe aluno. E new é o construtor de objeto. A gente consegue ver isso no browser? Consegue. Console.log, variável A, e console.log, variável B. Se a gente olhar lá no Open with Live Server, se a gente olhar lá no browser, está aqui. O alert rodou. Bom dia. Se eu der um OK, bom dia de novo. Rodou duas vezes, né? E aí a gente vai ver por que isso aconteceu. E está aqui. Veja aqui, ele está me dizendo que a variável A é um objeto da classe aluno. Ele está falando, ele é do tipo aluno. Tem aprovado igual a false e undefined. E a variável B é essa aqui de baixo. Mesma coisa, ela também é do tipo aluno, ela veio da classe aluno, ela é um objeto e ela tem aprovado igual a false e idade igual undefined. E esse alert que rodou, veja que se eu atualizar a página, vem o alert bom dia e vem o alert bom dia de novo. O alert é justamente o meu construtor. O meu método construtor, ele roda toda vez que um objeto for instanciado. Então, essa linha 23, ela criou a variável A e rodou o método construtor. Essa linha 24 criou a variável B e rodou o método construtor novamente. O método construtor, ele pode ter as suas próprias variáveis. Eu posso passar valores para dentro dele. Então, veja que ele vai ter aqui uma variável idade com valor de escopo local. Ela vai pertencer somente a essa função. E quando eu chamar o método construtor, eu tenho que passar um valor para a idade. Mas, professor, você falou que o método construtor vai ser rodado quando eu criar o objeto. Quando eu criar o objeto A, vai rodar o método construtor. Quando eu criar o objeto B, vai rodar o método construtor. Tudo bem, eu passo o valor para a variável idade quando eu criar o objeto. Quando eu criar o objeto A, eu vou passar a idade de 19 anos. E quando eu criar o objeto B, eu vou passar a idade de 22 anos. Então, quando a gente rodar o nosso código lá no browser, está aqui, idade 19, ok, idade 22. Então, o método construtor recebeu este valor e deu um alert, ok? Vim para a linha 24, o método construtor rodou de novo, só que ele recebeu este valor e eu dei um alert com esse valor. Mas eu não quero dar alert com esse valor. O que eu quero fazer? Eu quero que a minha variável a.idade, que seria esta daqui, receba 19. E queria que a minha variável b.idade receba 22. Então, ele vai ter que saber que quem está chamando o método construtor é a variável A.
e vai ter que atribuir ao idade dela o valor 19. Vai ter que saber que quem está chamando o método construtor é a variável b, e vai ter que atribuir a variável idade dela 22. Então, o que tem que acontecer é mais ou menos isso aqui, tá? A ponto idade recebe o valor que está vindo aí da nossa variável idade, ok? Tá? Isso na linha 23. Na linha 24, ele vai ter que fazer b ponto idade recebe o conteúdo da variável idade. Então, eu preciso de alguma coisa aqui que represente o objeto. Quando aqui na linha 23 o objeto for A, aqui tem que ter alguma coisa que faça A ponto idade. Quando na linha 24 o objeto for B, aqui vai ter que ter alguma coisa que faça B ponto idade. E essa alguma coisa é a palavra diz, como nós vimos na aula passada. Diz aponta para o objeto. Então, nesta linha 23, a hora que eu fizer new aluno e passar 19 para a variável idade, ele vai fazer a ponto idade recebe 19. Quando na linha 24 eu fizer let b é igual new aluno 22, a variável idade vai receber 22. E ele vai fazer b, diz, vai apontar para a variável b. Então, ele vai fazer b ponto idade recebe 22. Vou chamar o browser. Veja, está aqui, aluno, idade 19. E embaixo, aluno, idade 22. Aqui é a variável A, aqui é a variável B. Portanto, diz apontou para o objeto, para a variável A ou variável B. O construtor pode, inclusive, criar propriedades. Aliás, essa é a forma normal de se criar propriedades no JavaScript. Eu posso dizer que diz.nome recebe variável nome e diz.sobrenome recebe variável sobrenome. Errei aqui no diz, ok? Então, a hora que eu criar a variável A, ele vai criar na variável A uma propriedade nome e uma propriedade sobrenome. Quando eu criar a variável B, ele vai criar uma variável nome e uma sobrenome. Só que eu tenho que passar esses valores lá para dentro, nome e sobrenome. Então, eu vou ter aqui, né, quando eu chamar a variável A, eu vou ter uma aluna cujo nome será Rita e o sobrenome será Li. E com 22 anos eu terei uma outra aluna cujo nome será Elis e o sobrenome será Regina, ok? Indo lá para o browser, está lá, veja que agora tem aprovado igual a false, idade igual 19, nome Rita, sobrenome Li. Aprovado igual a false, idade 22, nome Elis, sobrenome Regina. Então, quando forem propriedades que terão conteúdo dinâmico, eu posso criar pelo construtor. Quando forem propriedades que vai ter um conteúdo inicial, eu posso criar desta maneira aqui pela classe. É isso aí, ok? Ah, eu posso ter outros métodos? Pode. Lembra do nosso método? Nome completo. Ok? Ele vai ter que dar um alert. Não, vou dar um document_write. Document.write diz.nome mais um espaço em branco mais professor, você devia ter usado interpolação. Eu quis lembrar de concatenação.
diz.sobrenome. Veja que ele aqui já me mostrou as 4 propriedades possíveis para os meus objetos. Diz.sobrenome. E vou concatenar isso com um BR. Ok? Então, como que eu vou chamar nome completo? Tem que ser através do objeto. Se eu vier aqui embaixo, ok? E chamar, né? Simplesmente nome completo, tá? Ele vai dizer, olha, essa função não está definida. Vamos ver? Está aqui, nome completo is not defined. E veja que é um erro fatal, ele não me mostrou o console log de A, nem o console log de B. Aí eu vou falar, então eu tenho que chamar pelo objeto, tá? Criado pela classe a qual ele pertence. Ele pertence à classe aluno. Então eu posso chamar tanto pelo objeto A como pelo objeto B. Então agora vai funcionar, ok? Então eu tenho uma mesma função e ela está definida para 2 objetos diferentes, porque esses 2 objetos foram criados por uma mesma class, a class aluno. Então a classe funciona como se fosse uma planta, um molde. A partir dela eu crio várias variáveis e consigo controlar todos os meus alunos. Está lá Rita Lee e Elis Regina, as duas. Se a gente olhar a estrutura da variável A e a estrutura da variável B, está aqui. Variável B, aprovado falso, idade 22, nome Elis, sobrenome Regina. Variável A, aprovado falso, idade 19, nome Rita, sobrenome Lee. É isso aí. Em orientação a objeto, a gente trabalha com 4 pilares, que são eles: encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo. O JavaScript tem uma forma muito peculiar de trabalhar com isso, e isso será assunto em outras trilhas. Nós veremos nas próximas aulas os objetos que o JavaScript traz de forma nativa. Dê o seu like, deixe um comentário dizendo o que você achou dessa aula, se inscreva no canal, ative as notificações, dá uma força aí pra gente, ajude a divulgar o nosso trabalho. Até a próxima aula.